Bom, a gente achou prudente não liberá-lo nessa primeira semana para poder observar um pouco mais. Na segunda semana ele iniciou bem a semana e acabou terminando de maneira diferente, terminou mal essa semana, então a gente ficou nessa dúvida de ficar ou não com ele. Achamos prudente deixar mais um pouco e aí ele acabou oscilando nessas outras 2 semanas de avaliação. A gente tinha uma limitação de vagas de alojamento por categoria, precisava tomar uma decisão de ficar ou não com ele, a gente acabou, por dúvida, achando mais prudente liberá-lo. Eu assisti uma entrevista dele relatando que havia sido dispensado no dia do aniversário dele, foi algo que eu não sabia. Então, assim, acho que deve ter sido muito marcante para ele, né? Para a gente era somente mais uma situação de dispensa que acontece nos clubes. Só voltei para casa, cheguei lá, meu pai... Ué, você não tinha ido para Santa Catarina? O que deu? Aí eu fui, foi onde eu falei para ele que não tinha passado. E daí já vem a minha mãe, então agora você vai ter que arrumar um serviço, né? Vai ter que arrumar um trabalho. A gente morava numa casa de tauba, de madeira, assim, telhado, quando chovia, pingava em nós, ali no Rubio ali. E eu pegava e botava eles tudo na minha cama para dormir comigo. Veio a cobrança dentro de casa e eu lembro que minha mãe tava de mudança, porque ela ia casar com um cara lá, né? E o cara, tipo, não ia com a minha cara, sabe? Não me aceitou ir morar na casa dele. Eu falei, mãe, pode ir, você tá com a filha pequenininha aí, pode ir lá, eu tento me virar aqui. Eu com 16 anos, eu fui lá pra casa do meu tio. Fiquei lá, ajudei a cuidar do meu priminho Yali. Chegou a morar comigo, sim. E como que foi essa época? Aí que foi... Não foi fácil, não. Ele não esquece que a esposa do tio dele se mudou de casa para ele morar no lugar dela, porque não tinha espaço para morar todo mundo. Ele foi morar no lugar da esposa, foi dormir na cama que a esposa dormia. E aí eu fui pra casa do meu tio, fiquei lá, fiquei treinando com o Regis lá também, né? Subindo o morro, correndo 9 km lá toda segunda-feira. Só com os molequinhos, né? De 10, 11 anos, só eu grandão. Eu tenho até foto guardada no meu celular ali. Então ele ficou parado aqui uns quase 6 meses, né? Sem jogar bola. Mas não parava, ele ficou treinando. Continuou treinando sozinho, corria nesses morros aí. O Regis treinava ele também na gazetinha, né? Mesmo com a idade estourada. E foi aonde que surgiu o Nivaldo, né? Que arrumou essa avaliação para ele no América. Rapaz, então você é o responsável? Indiretamente sim, né? Olha, o Charles eu era o presidente, né, do Ibiraçu Esporte Clube, né? Então eu fiz essa captação do Richarlison aqui em Nova Venécia, né? Levei ele para o Ibiraçu, ele jogou a competição. Depois de lá foi uma parceria com o Real Noroeste, ele foi para o Real Noroeste. E do Real Noroeste, né, deu um problema entre eles lá e tal, questão contratual. Aí ele ficou livre e eu levei ele para o América Mineiro. Consegui uma avaliação através do seu Geraldo, né? E junto com o Célio, né? Célio Costa, né? Que ele foi o que aprovou o Richarlison lá no América, né? Se existe um homem que abriu as portas do futebol para Richarlison brilhar numa equipe profissional, é este cidadão aí. Célio da Costa. O Celinho é um dos mais respeitados treinadores e captadores das categorias de base do Brasil. Ele é famoso em Belo Horizonte por isso. Ele sabe. Porque tem um olhar diferente. E o Celinho é um craque nisso. Certo? E com o Richarlison, ele brilhou. Porque ele teve o olhar definitivo. Lembro com detalhes. Nós tivemos o Geraldo Ventura também, que fez a peneirada lá em Nova Venécia, lá no Espírito Santo. Ele já é falecido, também esteve junto. O teste foi loucura. Aí ele foi com o dinheiro só da ida.
Da volta já tinha gastado tudo já, comida. Eu tenho um amigo que mora aqui comigo, né? E ele tava treinando comigo lá no Res, né? E naquela época eu tava sem chuteira também, né? E aí foi onde eu peguei a chuteira dele. Aí eu tinha uma rosa e uma azul. Aí eu falei, leva ela, mano. Tava boazinha, né? Eu fui e peguei, irmão, vai essa aqui mesmo. Em 15 minutos de treino analítico, a gente estava com o grupo principal treinando a parte com o preparador físico. Aí, logo na chegada, assim, você vê aqueles caras, assim, sub-17, todo monstrão, e eu todo franzininho, assim, te olhando, assim, falei, caraca, mano, o que eu vou enfrentar aqui, mano? E eu tinha uma metodologia de atender muito bem os jogadores que chegavam de teste, porque a gente tem que ser humano com aquele jogador que chega para teste. Eles chegam numa diversidade muito grande, né? O jogador que está no grupo já tem contrato, já está aprovado, não passa por isso. E aí eu reuni esse grupo junto ao Richarlison, ele me mostrou rapidinho muita condição de finalização de última bola, cabeceio bem encaixado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E aí eu até dei um assustado, falei, opa, chegou um diferente. Parei o treino, chamei e fui saber a vida pregressa dele. E ele me contou tudo desde lá do início, né? De menino de rua, pelada de rua, e eu enxerguei com aquilo um copo vazio. Era um copo vazio, embora no final de processo sub-17. E com isso, dei uma sequência, procurei minha comissão e já relatei logo no primeiro dia, opa, já fui no meu supervisor da época, falei, ó, pode preparar a documentação dele. Talvez o Richarlison nem saiba disso. Aí o Tércio era o supervisor da época, foi jogador do América aqui. Ele disse, mas peraí, ele treinou 15 a 20 minutos. Eu falei, 15 a 20 minutos. É diferenciado. Mano, quando eu passei no teste, assim, eu saí ligando pra todo mundo, liguei... Pra todo mundo não, primeiro foi meu pai, né? Eu liguei pro meu pai, pai, todo felizão, eu passei aqui no teste, pai. Ele estava aprovado logo no primeiro dia. Na época eles davam uma folhinha assim, né? Aí, tipo, é igual prova mesmo. Aí ele tava escrito lá, aprovado, assim. Eu falei, cara, não é possível, mano. Você tá louco, né? É uma realização mesmo ali, só de passar no teste, sabe? Eu quero contar pra você sobre um sonho bonito. Um sonho real, verdadeiro, sonho de um menino. O primeiro salário eu recebi lá no América, né? Foi em base de 750, assim, que eu lembro. Aí eu mandei um pouquinho lá pra minha mãe, né? E daí fui pro shopping. Onde eu fui? No shopping. Daí cheguei lá, vi uma bermuda branca. Eu tenho a foto ali também dessa bermuda. Uma bermuda branca e uma camisa polo assim. Comprei, acabou meu dinheiro. Só tinha o dinheiro de voltar pro CT. Já era o mês. Aí tinha que esperar o mês todo de novo. Mas o Pombo ainda precisava decolar numa competição para honrar a escolha do professor Celinho. E a prova de fogo veio no Sub-17 Mineiro. Ele participou de 4 jogos no Campeonato Mineiro. 2 jogos na semifinal e 2 jogos na final. Os 2 jogos da semifinal foi contra a equipe intermediária aqui de Minas, né, no interior. Nós éramos líderes do campeonato, invicto, não tive perdido nenhum jogo. E o treinador foi o Celinho, pô. Não sei o que Dona Cabeça me colocou pra jogar. E perdemos esse jogo por fatalidade, ele estreando. Talvez ele tenha achado que perdeu o jogo, ele foi mal. Não. Foi, caraca, esse cara gosta de mim mesmo. Esse cara é maluco, ou ele é maluco, ou ele gosta de mim mesmo. Ele saiu de maca, ele deu tudo. Ele saiu de maca no jogo aqui também, no jogo da volta. Nós perdemos lá de 1-0 e ganhamos de 5-2 aqui. Ele fez 3 gols. Meti um hat-trick. Viramos o jogo. E aí fomos pra final. Contra o Atlético. E lembra, eu tava com a chuteira rosa, azul e rosa. E aí ela estourou nesse jogo, sabe? E eu lembro assim que no segundo tempo, assim, o zagueiro assim lançou pra mim assim, eu fui, cabecei ela pra frente assim, cortei o zagueiro, cortei mais um e chapei assim. Aí ganhamos 2-1. Ele fez o gol que tinha que colocar uma placa.
fomos campeão. E aí os caras já ficou aquela badalação lá e foi, assinei o contrato. Cara, tipo, se eu contasse assim pra qualquer um assim, ninguém acreditava. Tinha 17 anos, Marcelo, que o nosso sub-17 não era campeão. Ele arrastava todo mundo pra cima. Então ele veio pra vencer. Em coisa assim de 1 mês e meio, 2 meses assim, tipo, minha vida foi daqui lá pra cima. Eu, às vezes, lá em Santa Luzia, lá, à noite, assim, eu olhava pro céu, assim, e agradecia a Deus, sabe? Eu olhava pras estrelas, assim, e agradecia a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que minha vida mudou, assim, de uma hora pra outra, sabe? Então, é loucura mesmo, sabe? Você imaginar... Veio na mesma época da despedida da terra amada. E o dia de Natal, que era pra ser de paz, harmonia e confraternização, tornou-se uma data de extrema humilhação. Uma vez eu já contei uma história, né, que a gente foi pescar lá na represa, né? E aí eu peguei um peixe lá que não era para pegar, sem querer lá. Tinha 3 represas, e aí a gente foi pescar lá embaixo, nas 2 lá que podia. E aí a gente não pegou nada, né? E aí eu levando um anzol assim, com a isca na linha, né? Aí eu só fiz assim, ó. Na outra represa, assim, o peixe veio. Aí o dono da casa lá do outro lado viu eu pegando o peixe, né? Parece que o dono tava até vigiando. Aí ele pegou, já jogou lá e pegou esse peixe, mas só que ele soltou de novo, né? Ele pegou, foi lá e mostrou o pessoal e foi lá e soltou de novo. E aí ele foi lá e esculachou meu pai na minha frente, falando que pode mandar ele embora da casa na hora que ele quiser e tal. Aí ele quebrou o pau, ele começou a falar se eu não tinha entendido, né, o que ele tinha falado, que não podia pescar lá. Aí ele começou a falar alto comigo e às vezes até xingava. E eu não tinha resposta para ele, né, que eu não sei maltratar ninguém, eu não sei dar mal resposta a ninguém, né. E só ouvi ele. Aí meu filho estava do lado, já se afastou, foi para dentro de casa, né? Parece que ficou com medo, meio com medo, né? Porque o velho estava muito bravo. E eu não reagi para nada, né? Como meu pai sempre ficava longe da família, a família resolveu reunir todo mundo ali, né? Na casa dele, para poder passar o Natal com ele, né? E aí, no pleno Natal, meu pai passar por aquilo dali, e aí, tipo... A gente ficou triste, eu fiquei lá chorando junto com ele. Aí naquele momento eu preferi me retirar, né? Fui pro meio de um cafezal que tinha lá e me desabafei. Eu não gosto muito de lembrar, mas foi um aprendizado pra gente, né, na época. Desculpei aqui. Na época era muita dificuldade pra gente, né? Então aquele momento pra mim ali foi... Eu fui lá no chão mesmo na época. O que eu tive vontade foi só de chorar, ficar lá no meio daquele cafezal. Na hora que eu desci do carro lá na minha cidade, eu falei, né, pro meu tio Elton. Falei pra ele, isso aí não vai ficar assim, não. Eu vou dar minha vida lá no América e vou mudar a vida dele. E foi o que aconteceu, sabe? Em 2 meses, assim, mudou completamente. Consegui levar ele pra lá, pra Minas. Comprei uma casa pra minha avó. Eu ia falar as mesmas palavras que eu acho que aquele cara lá me ajudou muito, sabe? A ter força, sabe? De vontade de vencer mesmo pra poder dar uma vida melhor pro meu pai, sabe? Ali naquele momento ele foi muito grosso assim com meu pai, né? Mas ao mesmo tempo ele foi um cara que me deu força, sabe? Pra poder vencer na vida assim. Então, querendo ou não, tem que agradecer ele, né? Porque eu também tirei muita força daquilo dali pra poder realizar o sonho do meu pai, sabe? No próximo programa, o Pombo voa no Profissional do América e encontra o melhor parceiro de ataque de todos os tempos.
Marcelo Toscano foi o cara que me deu mais assistência. A gente fez uma parceria muito boa. De Minas para a cidade maravilhosa, o paizão da bola abre as asas pro pupilo em meio a confusões. Eu não sou paizão nada, cara. Eu só mostro o caminho. Do Rio para um voo mágico pro velho continente e as histórias no time do tio Elton. Tem um tio, né, que chama Elton por causa do Elton John. As passagens pelo Everton, seleção e os relatos curiosos daqueles que blindam o pombo de qualquer perigo. Uma menina insistindo pra ele tomar a Coca-Cola da latinha dela, né? Aí era que ele ia beber a Coca, que ela insistiu tanto, eu peguei, fui lá e catei a Coca. O engajamento de Richarlison no Hospital do Câncer e na Casa de Apoio em Barretos. Passei pelo câncer. E eu passei ali naquele lugar onde ele apoia também, né? Ajuda. As pessoas ali são muito gratas a ele também. Os detalhes de uma depressão que o levou ao fundo do poço, em um depoimento exclusivo e corajoso que abriu os olhos do esporte e da sociedade mundial. Não queria sair do meu quarto, não queria falar com ninguém mais. Eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte e sei lá, velho. No próximo episódio de Richarlison. O pombo é gente. O pombo voou. O pombo voou. Tanto é que até música exclusiva foi produzida para ele. Nasceu, cresceu, correu, caiu e levantou. Passou por Minas e do Rio voou.